Pois é, um canal severamente calcificado é das situações mais difíceis e traiçoeiras de abordar em endodontia. O risco de desgaste excessivo da dentina, de desvio do canal, falso trajeto ou mesmo de perfuração radicular está presente a praticamente todo o instante, mesmo tendo à disposição todos os equipamentos que parecem ser infalíveis nestes casos. Eu espero que este caso, que vou apresentar-te, traga algumas luzes sobre os perigos e os riscos próprios destas situações e que te passe algumas dicas importantes caso tenhas alguma vez de lidar com um desafio clínico destes. Vamos ver. Trata-se de um caso clínico que me foi referenciado porque tinha um canal severamente calcificado. É um dente 25, como podemos ver nesta imagem radiográfica, e numa primeira sessão a minha abordagem muito simplesmente foi isolamento absoluto, remoção da restauração temporária e tentativa de localização do canal radicular. Apesar de estar a utilizar microscópio, pontas ultrassónicas específicas e digamos que todo o tipo de gadgets possíveis para este tipo de situações, foi-me impossível fazer a localização do canal numa primeira sessão em tempo útil. O desgaste começou a evoluir de uma forma um bocadinho mais descontrolada, ou seja, eu senti perfeitamente que estava a começar provavelmente a desviar um bocadinho do alinhamento correto da raiz e que poderia eventualmente estar a direcionar-me para zonas mais perigosas. E, como tal, optei numa determinada altura por não evoluir mais a consulta e por fazer uma segunda sessão num dia completamente diferente, não sem antes enviar a paciente para fazer um CBCT que me permitiria ver com mais detalhe a anatomia interna da raiz e, sobretudo, permitir-me fazer uma análise tridimensional da raiz, da possível localização do canal. Duvido que viesse a conseguir ver o canal especificamente no CBCT, porque o CBCT ainda não tem a resolução tão alta como a radiografia digital que nós temos nas nossas consultas, mas ainda assim ir-me dar seguramente mais elementos para fazer um bom diagnóstico e para, sobretudo, fazer uma melhor planificação da abordagem seguinte que eu iria fazer numa segunda sessão. Na análise deste CBCT vê-se perfeitamente que numa primeira sessão houve efetivamente um desvio significativo no que diz respeito à orientação do canal radicular original. Isto deveu-se provavelmente ao facto, obviamente, em primeiro lugar, do canal estar severamente calcificado, mas também à ausência de referências que pudessem de alguma forma ajudar a perceber qual é que seria o sentido correto do longo eixo do dente. Se nós virmos a imagem inferior direita, vamos ampliá-la um bocadinho mais para se ver melhor, vamos ver sem margem para dúvidas que houve um desvio no sentido vestibular e que conseguimos ver também na imagem que se encontra do lado direito, do lado esquerdo, perdão, vemos perfeitamente que houve aqui um desgaste que aproximou e que no fundo destruiu a parede vestibular e vê-se aqui sem margem para dúvidas que houve um desgaste excessivo nesta zona, mas que felizmente parou antes de um acidente mais grave, que seria o acidente e uma perfuração. Ainda assim, esta destruição obviamente que não beneficia a própria resistência estrutural da raiz, mas obviamente não condena à partida este dente e obviamente ele continua a ser um elemento, uma peça dentária que nós vamos fazer todos os esforços no sentido de a conservar, porque ainda assim tem mais do que estrutura remanescente para ser devidamente reabilitada e permanecer em boca durante muitos e muitos anos. E foi nesse sentido que nós evoluímos para a segunda consulta. A primeira coisa que eu optei por fazer quando iniciámos a segunda consulta foi uma restauração pré-endodôntica. Nós aqui vemos, pela radiografia e pela imagem do vídeo, que o dente apresentava uma destruição muito severa na sua face palatina, que estava completamente ausente, inclusivamente a fratura era justa gengival, o que dificultou numa primeira sessão o isolamento absoluto, mas que foi possível fazê-lo graças à utilização de um grampo para dentes anteriores. No caso foi um grampo número 9. No entanto, nesta segunda sessão eu optei por fazer um isolamento múltiplo e mais à frente iremos ver exatamente as vantagens do mesmo, mas para tal eu precisava obrigatoriamente de ter uma reconstrução da coroa de maneira a poder ter maior integridade estrutural para fazer um isolamento absoluto correto.
A falta de isolamento absoluto que nós vemos aqui deveu-se ao facto de que a fratura era de tal maneira grande que dificultava muito a colocação de uma matriz, de um grampo, etc. E, neste caso, não podemos esquecer que estamos a fazer uma restauração pré-endodôntica. Portanto, é uma restauração temporária, ou até, como prefere dizer o meu amigo José Sacramento, uma restauração interina, ou seja, uma restauração que é feita com o objetivo de se manter em boca durante a sessão de tratamento endodôntico ou sessões de tratamento endodôntico até o tratamento ficar finalizado. A partir do momento em que o tratamento fique finalizado, esta restauração deve obrigatoriamente ser substituída porque foi feita em condições que não são logicamente as ideais, nem sequer em termos de materiais. No caso, eu estou a utilizar um compósito fluido que me facilita bastante a aplicação, pelo facto de ser fácil de aplicar e pelo facto de me permitir fazer uma restauração relativamente rápida, foi, digamos que, o fator que me fez eleger este material. No entanto, eu tenho noção que este material, obviamente, não é um material ideal para uma restauração definitiva e por isso mesmo é que este material vai ficar colocado apenas e só durante o tratamento endodôntico ou durante as sessões de tratamento endodôntico não cirúrgico. As condições com que nós estamos a fazer, como vemos aqui, não são nem de perto nem de longe as ideais e todos nós sabemos que restaurações adesivas devem ser obrigatoriamente feitas com isolamento absoluto. Finalizada a restauração pré-endodôntica, já pude fazer um isolamento absoluto múltiplo, como vemos aqui no vídeo, que teve que ser ligeiramente corrigido com a utilização de Oracil, que é este material que estamos aqui a colocar, porque havia ali pequeninas zonas que não estavam com um isolamento perfeito, havia ali pequeninas áreas de infiltração e este é um material que é ótimo para nós conseguirmos corrigir estes pequeninos defeitos ou estes pequeninos problemas. Eu já em outros vídeos mostrei outro tipo de materiais, como seja o Opaldam. Este em particular eu gosto muito porque é um material que não é completamente rígido, não é fotopolimerizável, mas tem a grande vantagem de que, pelo facto de não ser rígido, tem muito mais dificuldade em soltar-se. Os materiais rígidos, que são fotopolimerizáveis, como sejam, por exemplo, o Opaldam e outros do género, são materiais que têm maior tendência a soltar-se caso haja movimentações na borracha, ou porque o paciente se mexe, ou porque nós mexemos na borracha, por exemplo, para fazer uma radiografia periapical, o que lhe pode conduzir a uma perda novamente de isolamento absoluto correto em determinadas áreas. No seguimento da consulta conseguimos perceber realmente a grande vantagem que é nós termos um isolamento múltiplo. Conseguimos perceber muito melhor onde está o longo eixo do dente, isto porque temos a visualização muito clara dos dentes vizinhos e dessa forma continuei a fazer uma abordagem na zona dentinária com uma ponta de ultrassons, no caso estou a usar uma ponta StartX número 3 e como se pode ver fui fazendo um desgaste mais direcionado para o lado palatino, precisamente porque tinha percebido pelo CBCT que o desgaste tinha sido feito numa primeira sessão de forma excessiva no sentido vestibular. Portanto, aqui claramente eu tinha que corrigir. Uma das grandes vantagens que o CBCT nos dá é efetivamente o nós conseguimos perceber muito claramente, com base num erro prévio, para onde é que nós nos devemos direcionar numa sessão subsequente. E dessa forma a minha opção aqui claramente foi avançar de uma forma bastante mais direcionada no sentido palatino, porque não tinha a mínima dúvida que o canal se iria encontrar nessa zona. Numa fase mais avançada da consulta já não pude continuar com uma ponta StartX número 3, porque já tinha uma dimensão demasiado elevada para a área do canal onde eu me encontrava. Aliás, nesta imagem nós conseguimos ver a radiografia que foi feita, no fundo foi uma radiografia intermédia, no sentido de perceber se eu continuava centrado no canal e em que zona é que eu me encontraria. Portanto, é importante fazermos radiografias intraoperatórias para nós conseguirmos perceber com mais clareza se estamos a evoluir de forma correta ou se eventualmente nos estamos a desviar um bocadinho do longo eixo do canal. E sabendo que estávamos a evoluir em princípio de forma correta, uma vez que a radiografia não nos dá uma informação 100% fiável porque é uma imagem bidimensional, mas à partida eu acreditava que estava efetivamente a evoluir de forma favorável,
Fui avançando, desta feita com uma ponta ultrassónica diferente, é uma lima ultrassónica, que como nós podemos ver pelo vídeo tem uma dimensão muito menor e que nos permite avançar de uma forma mais cautelosa e digamos que mais, não só direcionada, como com um corte mais preciso, mais fino e com melhor visibilidade. Portanto, no fundo, acaba por juntar vários aspectos que tornam favorável a evolução na zona mais apical aonde eu me encontrava neste momento, que como vemos na radiografia ainda estamos bastante longe da zona apical, mas ainda sem localizar o canal radicular. Continuando com bastante paciência e numa consulta que já ia significativamente longa nesta altura, acabei por, com a ajuda de um condensador lateral de gota-percha, sentir que havia um determinado ponto onde parecia haver uma certa apreensão, o que me pareceu em determinada altura ser a entrada de um canal. Fui com uma lima 15 fazer essa mesma verificação, constatando que de facto a lima entrava, embora com muito custo, porque estamos a falar obviamente de um canal muito calcificado, mas isto deixou-me bastante animado, com a sensação de que provavelmente teria conseguido localizar o canal, mas ainda restava um teste final a fazer, que é o que eu vou fazer neste momento agora, com a ajuda do localizador apical. Colocando o localizador apical eu consigo saber se estou dentro do canal ou se não terei inadvertidamente provocado uma perfuração. Isto poderia acontecer no pior dos cenários se tivesse direcionado de forma muito errada o meu trajeto em direção apical até um ponto em que teria feito uma perfuração a nível lateral da raiz. Felizmente não foi isso que aconteceu, felizmente verificou-se que estava efetivamente no canal radicular e a partir daqui bastou-me fazer um trabalhar do canal até à região mais apical. Obviamente que não é um trabalhar muito fácil porque se trata de um canal extremamente calcificado, mas aqui é já mais só uma questão de paciência e persistência até se chegar a um resultado ideal. Finalmente conseguiu fazer-se a permeabilização apical com a ajuda de limas específicas para canais calcificados. E tendo chegado a esta fase em que nós criamos um glide path que nos permitirá seguir adiante já com a instrumentação mecanizada de uma forma muito mais próxima à forma convencional, quase como se estivéssemos perante um caso clínico com um grau de dificuldade dentro da normalidade nestas situações. E assim foi, seguimos com a instrumentação instrumentação mecanizada, no caso eu utilizei as limas ProTaper Next, que me permitiram fazer uma instrumentação correta até podermos avançar com uma fase de obturação do canal radicular. Uma vez que depois de toda a fase de instrumentação a consulta já ia bastante longa, optou-se por não prosseguir com a obturação de canais, tendo o dente sido provisionalizado de maneira a poder seguir-se com as últimas etapas do tratamento endodôntico não cirúrgico, nomeadamente a obturação do canal radicular, numa sessão subsequente. Nesta última sessão, optou-se já não por fazer um isolamento múltiplo que englobasse todos os dentes que tínhamos isolado na consulta prévia, mas optei por mesmo assim fazer um isolamento múltiplo, desta vez por uma razão diferente, mais para evitar que o grampo fosse colocado sobre a zona da restauração interina, da restauração pré-endodôntica que eu tinha feito, pelo risco que poderia existir de eventualmente esta colapsar pela força do grampo. Portanto, para evitar forçar esta zona, optei por fazer um isolamento múltiplo, apesar de incluir apenas 2 dentes, colocando o grampo no dente imediatamente posterior. Esta sessão foi direcionada sobretudo para realizar um protocolo de irrigação bastante cuidadoso e bastante prolongado. O objetivo seria eminentemente fazer uma desinfecção o mais ampla possível desta zona com coadjuvantes que pudessem fazer uma ativação do hipoclorito de sódio. No caso, eu utilizei, como se estava a ver na imagem, a ativação ultrassónica passiva. A radiografia mostra já a conometria que, no fundo, iria marcar o ponto onde nós iríamos terminar a nossa obturação de canal radicular. A técnica de obturação escolhida foi a técnica de onda contínua de calor, com a utilização do System B e obturadores.
e a consulta ficou concluída após a obturação e após a realização do selamento intracoronário. Nesta fase tínhamos o tratamento concluído e foi feita a radiografia definitiva após a provisionalização do dente que estava a ser tratado endodonticamente. E aqui temos a radiografia final deste caso, que eu espero que tenha trazido algumas dicas e tenha dado algumas indicações, sobretudo sobre o que fazer perante estas situações, que cuidados nós devemos ter, quais é que são os riscos envolvidos num tratamento deste género, em que estamos a fazer, digamos que, a abordagem de um canal severamente calcificado, porque são efetivamente casos muito complexos. Algumas questões podem levantar-se perante estas situações. Será que eu deveria ter feito um CBCT logo de início, antes de iniciar o tratamento? Honestamente, e esta é uma opinião muito pessoal minha e que seguramente haverá outros colegas que não concordarão com ela, eu penso que talvez não viesse a ser tão importante quanto isso. Hoje em dia os CBCTs têm uma resolução que, apesar de ser satisfatória, fica ainda bastante aquém da resolução que nós obtemos nas melhores radiografias periapicais digitais. E se numa radiografia periapical digital de excelente qualidade nós não conseguimos visualizar o canal radicular, dificilmente o conseguiremos fazer num CBCT, ou pelo menos só conseguiremos visualizá-lo nas regiões mais apicais, onde ele estará menos calcificado e portanto um pouco mais visível, mas num tratamento provavelmente nós conseguiremos clinicamente localizá-lo mais cedo do que isso. Felizmente assim acontece na esmagadora maioria de casos. Portanto, eu acho que um CBCT acaba por ser muito importante nestes casos, sobretudo quando nós já temos uma abordagem prévia que poderá não estar a evoluir da melhor maneira ou nas melhores condições, e o CBCT acaba por nos permitir ver qual é que é o desvio que está a ser realizado e, a partir daí, fazer uma correção desta forma muito mais perfeita, muito mais fina, muito mais detalhada. Como conclusão final e quase como moral da história, queria deixar só aqui alguns aspectos que eu acho que são fundamentais quando estamos perante uma situação destas. E a primeira delas é nunca subestimar uma situação de canais calcificados ou canais severamente calcificados. São casos com uma complexidade muito elevada e que, mesmo com todos os instrumentos e com todos os equipamentos que são considerados os mais indicados e os ideais para estas situações, não estamos livres do risco de podermos eventualmente ter um desfecho menos simpático. Por outro lado, há outros aspectos que eu também queria referir. A realização de uma restauração pré-endodôntica, aí claramente acho que foi um aspecto que eu deveria ter realizado logo de início e que não realizei, e não tenho a mínima dúvida que isso terá influenciado negativamente a evolução da primeira consulta. E o isolamento múltiplo acho que é também fundamental para, nestes casos mais complexos, nós conseguirmos ter uma maior visualização do campo operatório, para termos o máximo possível de referências que nos possam ajudar a perceber qual é que será efetivamente o longo eixo do dente, que é onde nós encontraremos o canal radicular. Espero que tenham tirado o máximo de proveito deste caso clínico e que vos tenha ajudado. Até ao próximo vídeo e boas endos!